Bom, boa tarde a todos. Tudo bom com vocês? Então vamos começar a falar de consórcio. Mas antes de falar de consórcio, eu quero conceituar o que é o consórcio para vocês, para a gente entender um pouco desse sistema. O que é o consórcio? O consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas. São pessoas que se reúnem para fazer um autofinanciamento. O interesse principal é compra de bens. No caso, imóvel ou automóvel. Então, são pessoas que se reúnem. Essas pessoas elas pagam mensalmente uma parcela. E com essa parcela que essas pessoas pagam, gera um caixa no grupo. Né? A gente soma todas essas parcelas arrecadadas. E com essas parcelas arrecadadas, é onde eu faço as contemplações. Então, por exemplo, eu tenho lá uma pessoa que é sorteada. A gente faz um sorteio, essa pessoa é sorteada e tem direito a comprar o seu bem, o imóvel ou automóvel. E também tem os lances. Então, sobrando dinheiro no caixa, porque esse caixa é de uso exclusivo para a compra dos bens. Sobrando esse caixa, a gente faz as contemplações por lance. Então, quem deu o maior lance em percentual, quem deu a maior antecipação de parcelas, quem está pagando a maior antecipação do bem, também tem direito à retirada do bem. Por que eu estou falando isso? Porque a importância de uma boa administradora de consórcio por trás desse grupo. Porque o dinheiro, a administradora, ela vai administrar um dinheiro que não é da Porto Seguro, né? Não é da administradora. Ela vai administrar o dinheiro que é das pessoas. Né? Então, quando a gente fala de consórcio, o cliente ele tem que escolher uma boa administradora por trás desse grupo para poder administrar. Então, por isso que a gente fala desse conceito, para deixar claro aí que o cliente ele tem essa liberdade de escolha, ele tem que pesquisar lá qual administradora que tem menos reclamações no Procon, menos reclamações no site do Banco Central, porque é o Banco Central quem fiscaliza as administradoras de consórcio. E é bacana que a Porto Seguro hoje não tem nenhuma reclamação procedente de algum cliente contra nós. Então, a gente trabalha muito bem para administrar esse grupo. Por quê? Quanto mais caixa eu tiver no grupo, mais contemplações eu consigo realizar, mais entregas de bens eu consigo fazer. Então, quando um cliente ele quiser escolher uma administradora de consórcio, ele tem que fazer toda essa pesquisa, porque ele está fazendo um investimento ao longo prazo e ele tem que fazer uma escolha correta para não ter uma surpresa lá na frente. E eu tenho certeza que a Porto Seguro é uma das melhores escolhas. Por que isso? Porque quando a gente está falando do consórcio da Porto Seguro, a gente tem aí por trás um grupo de empresas, que hoje tem mais de 27 empresas, que é a Porto Seguro. A Porto Seguro, hoje é uma das maiores seguradoras. Né? Nós estamos aí há mais de 65 anos no mercado segurador. E um dado aí bacana, o mês passado, a revista Seleções, ela fez uma pesquisa entre os consorciados de seguro, os segurados, né, os consumidores de seguradora, e a marca Porto Seguro foi eleita, entre todas as seguradoras, a marca mais confiável no ramo de seguro. Então, quando a gente está falando de consórcio Porto Seguro, a gente está falando dessa marca também, que traz aí uma segurança para o cliente. Falar um pouco aí da nossa empresa. Então, nós da Porto Seguro Consórcio, a gente é uma das empresas aí do grupo. Nós estamos aí há mais de 38 anos já no mercado de consórcio. Começamos com consórcio de automóvel. Em 1999, o Banco Central, que então é quem fiscaliza o sistema de consórcio, para dar uma credibilidade, para dar uma segurança, autorizou as administradoras de consórcio a venderem consórcios de imóveis. Então, desde 1999, a gente está no ramo de consórcios de imóveis. Nesses 38 anos, a gente tem um menor índice de inadimplência. Por isso que eu falei para vocês da importância de uma boa administradora por trás do dinheiro que é das pessoas, do dinheiro que é
do grupo, porque quando a gente está falando de consórcio, a gente está falando, não é um dinheiro da Porto, não é um dinheiro de outra administradora. A gente está gerindo um dinheiro das outras pessoas. Nesses 15 anos que eu tenho de consórcio de imóveis, a gente só teve, até hoje, 8 retomadas de imóveis. O nosso índice de inadimplência é bem baixo, né? Só 8. Né? Quando a gente olha aí classificados, né, jornais, na verdade, a gente vê aí leilões de imóveis, retomadas de financiamento. Então, a Porto Seguro tem uma preocupação muito grande nesse caixa do grupo, porque esse caixa não é um dinheiro da Porto. Se houver um prejuízo, não vai ser um prejuízo da Porto, vai ser um prejuízo do consórcio, né, do grupo dessas pessoas. Então, a gente tem essa responsabilidade de cuidar muito bem aí do dinheiro de quem está investindo. Quando a gente fala de consórcio, o que eu posso comprar com o meu consórcio? Né? Quando a gente fala assim, pô, comprei uma cota de imóvel, o que o cliente ele pode fazer? Na Porto, ele tem muitas opções para compra de imóveis. Né? Ele não precisa só comprar um imóvel urbano, por exemplo. Ele pode comprar uma casa, ele pode comprar um apartamento. Hoje a gente está falando aí, né, essa é a imagem da nossa nova campanha institucional da Porto Seguro Consórcio. Hoje está todo mundo querendo uma varanda gourmet, né? Então, a gente do consórcio está aí para ajudar o cliente a comprar aquela varanda gourmet que ele tanto deseja. O caso do imóvel não tem idade de uso, né? Não precisa ser novo, não precisa ter limitador de idade. A gente pode comprar imóvel comercial, posso comprar um imóvel que tenha 2 casas, né? Pode ter um imóvel que tenha piscina, posso comprar também um imóvel rural. É muito difícil hoje encontrar crédito de imóveis rurais aí no mercado. E a gente compra imóvel rural. Se o seu cliente quer comprar uma chácara, se ele quer comprar uma fazenda, o que ele quiser de imóvel rural, ele pode comprar. Claro, desde que tenha toda a documentação. Porque a gente vai alienar esse bem, né? Ele vai ficar como garantia do grupo. Né? O grupo fica com a alienação desse bem. Que mais? Ele pode também reformar a casa dele, se ele quiser. Então, ele tem uma casa, está precisando de uma reforma, ele pode comprar uma carta de crédito da Porto Seguro e utilizar para a reforma na casa dele. Também pode utilizar para construção. Eu também posso utilizar o consórcio da Porto Seguro. Eu tenho um terreno já em meu nome, esse terreno está quitado. Eu posso comprar a carta de crédito da Porto Seguro para construir nesse terreno. O que é mais bacana da Porto Seguro é que ele recebe o dinheiro na conta dele e é ele quem administra o dinheiro dele. O importante é estar uma obra regular, né? Precisa estar toda documentada na prefeitura, mas quem vai administrar isso, esse dinheiro é o próprio consorciado. Então, imagina, ele com dinheiro na mão, ele pode negociar melhor, ir numa loja de material de construção e conseguir um desconto. Né? O importante é ele entregar aquela etapa que ele concluiu, né? Aquela etapa que ele falou. No cronograma, ele vai fazer lá o chão e as paredes, por exemplo. Então, o interessante é que ele, a partir do momento que o engenheiro vai lá vistoriar para a gente liberar uma segunda etapa, é que realmente tenha concluído o chão e a parede. A gente não vai pedir nota fiscal, a gente não vai pedir nenhum outro documento que comprove a compra. Então, é bem bacana aí o nosso processo de construção. O que mais que a gente pode? Né? A gente pode comprar lá aquele sonho de uma casa com piscina, na Porto Seguro também pode. Posso comprar uma casa de campo, como eu falei. Pode comprar uma casa de praia também. Né? Ele pode comprar em todo o território nacional a casa dele. Pode comprar um imóvel comercial, se ele quiser comprar salas comerciais. De repente, seu cliente tem um perfil de investidor, ele pode comprar salas comerciais e, com o próprio aluguel da sala comercial, pagar o aluguel, com o próprio aluguel, pagar o consórcio da Porto. Então, é muito interessante para um cliente também que tenha perfil de investimento. O consórcio nada mais é do que a realização do seu cliente sem juros. Né? Ele não paga juros. Essa é a grande sacada do consórcio. Por que ele não paga juros? Porque a gente não está trabalhando com dinheiro que é da Porto. É um dinheiro que é do próprio grupo. Então, as próprias pessoas que estão dentro desse grupo se fazem um financiamento. E, no caso, aí a gente tem também cotas de automóvel. Quando a gente fala de cotas de automóvel, o cliente tem aí a liberdade de escolha. Ele pode escolher comprar qualquer carro hoje, nacional,
até 3 anos de fabricação. Então, ele pode comprar um carro zero ou um carro até seminovo, com até 3 anos de fabricação. Além do carro, ele também pode comprar uma moto, se ele quiser. Não precisa ficar preso só ao carro. Pode comprar também um caminhão, se ele quiser, com a nossa carta de crédito de consórcio. Ele também pode comprar um jet ski, se ele quiser. Então, se alguém quiser comprar um jet ski, também pode comprar. O ruim é achar, só se for no mar, porque as nossas represas estão todas secando. Infelizmente, a gente está com esse problema, mas ele pode comprar um jet ski. Pode até comprar um barco, se ele quiser. É bem ampla aí a forma que ele pode utilizar a carta de crédito da Porto Seguro. Ele também pode reformar o imóvel, como eu falei, e ele pode comprar só o terreno. Eu quero comprar só o terreno. Eu posso comprar um terreno com a carta de crédito da Porto? Posso comprar só o terreno. Uma coisa bacana também é que, no caso de construção, se ele não tem o terreno, eu posso utilizar até 50% da minha carta de crédito para comprar o terreno, e o que sobrar, eu utilizo para construir. Também tem essa opção que eu posso fazer. Então, o consórcio, se o seu cliente ele quer comprar um imóvel, o automóvel dos sonhos dele, com consórcio ele realiza isso sem juros. Ele não paga aí 2, 3 vezes o valor do bem que ele está comprando. Deixa eu falar um pouco para vocês, depois que eu apresentei aí o que pode, tudo que ele pode fazer, aí são bastante coisas que ele pode fazer com a carta de crédito. Eu quero passar alguns números para vocês conhecerem a força do sistema de consórcio, como está crescendo o sistema de consórcio e como tem muita gente vindo para o consórcio. O brasileiro hoje está fazendo conta. Então, ele está vindo para o consórcio porque ele sabe que o consórcio é uma forma aí mais barata dele adquirir um bem. A Porto Seguro, hoje, nós somos a 3ª maior administradora no ranking nacional de cotas de imóveis. A gente perde para 2 bancos grandes, eu não vou falar o nome deles, porque eu não quero... eu não vou fazer propaganda de banco aqui. Tá? É banco, são os 2 bancos mais fortes. Mas eu me orgulho de ser o 3º. Me orgulho, porque não é fácil brigar com o banco, vocês sabem disso. O banco é forte, o banco tem um em cada esquina. Mas com a força de todos vocês corretores, a gente vai conseguir brigar lá. A gente vai conseguir brigar com esses grandes bancos. Então, hoje nós somos a 3ª maior administradora, contamos com mais de 114 mil clientes ativos na nossa base. E o nosso crescimento de 2013, a gente colocou os dados do primeiro trimestre de 2014. Então, em 2013, a gente estava lá com 102 mil clientes ativos na nossa base. Em 2014, isso já tinha passado aí para 114 mil. Foi um crescimento aí bem representativo, de 10,5%. Hoje a gente só está ouvindo falar de crise, Toda vez a gente olha lá uma notícia e o governo está revendo o PIB. Daqui a pouco o PIB vai ter um crescimento negativo, Se continuar com essas notícias, um crescimento negativo. Então, o mercado ele não está crescendo. E nossa modalidade de consórcio ela está crescendo. Não só na Porto, eu também vou mostrar a quantidade de consorciados ativos no sistema de consórcio. Então, aí no sistema de consórcio, em 2013, no mesmo período, existiam lá 5,47 milhões de consorciados ativos no sistema de consórcio. A fonte é da ABAC, da Associação das Administradoras de Consórcios do Brasil. Em 2014, já eram aí 5,94 milhões de consorciados ativos em todo o Brasil, contando todas as administradoras. Um crescimento de 8%. É um crescimento aí muito significativo. Cada vez mais o consórcio está crescendo, tem muita gente vindo para o consórcio. Créditos comercializados em bilhões. Esse número aqui eu acho fantástico. O ano passado, o consórcio comercializou mais de 82 bilhões em créditos no Brasil. Foi a quantidade de créditos comercializados por todas as administradoras de consórcio. 82 bilhões. Eu não sei nem
escrever isso em zeros lá. Quantos zeros são 82 bilhões? É muito em crédito. Créditos comercializados. Então, em 2013, no mesmo período que no primeiro semestre, foram 36,8 bilhões. Em 2014, já pulou isso para 40,8 bilhões. Então, se a gente vê, teve um crescimento em créditos, né? A quantidade do crédito que o cliente compra em 10%. Então, tem muita gente aí comprando consórcio em todo o Brasil. E a gente tem que aproveitar a oportunidade. A gente tem que aproveitar a nossa carteira de clientes para oferecer o consórcio. Vocês têm uma carteira de clientes. De repente, não deu certo lá no financiamento. Mas ele pode vir para o consórcio, que a gente pode ter uma proposta aí para ele que pode dar certo. Fazer uma retrospectiva para vocês de crescimento aí da Porto Seguro Consórcio, o quanto ela cresceu aí nos últimos 10 anos. Lá em 2003, a quantidade de clientes ativos que nós tínhamos era em torno de 20 mil, 19.947 mil clientes ativos na nossa base. Chegamos em 2014 já a 113 mil, né? Então a gente cresceu muito aí em 10 anos, né? A representatividade da Porto Seguro. Em 2003, a gente tinha lá 286 funcionários. Éramos o quarto no ranking nacional de imóveis e 46 no ranking nacional de automóveis. Hoje, a gente tem só a administradora, né? Dentro da Porto Seguro, a gente tem uma empresa que é a administradora da Porto Seguro Consórcio. A gente tem mais de 828 funcionários, né? Dentro desses 828 funcionários, é legal frisar que a gente tem mais ou menos aí 650 mais ou menos vendedores, que são vendedores próprios para vender consórcio. E a gente tem lá mais ou menos 150 a 180 funcionários administrativos. Esses funcionários administrativos é para dar o suporte para o cliente de vocês quando ele comprar o consórcio, para dar o suporte para que possa ajudar ele a comprar o imóvel. A gente tem uma análise jurídica gratuita, a gente não cobra por essa análise jurídica. Quando o cliente compra um imóvel conosco, a gente vai verificar se não tem nenhuma pendência no imóvel que ele está comprando. A gente tem uma central de atendimento. Essa central de atendimento, a nível Brasil, é 0800, onde o cliente ele tem todo o suporte, não recebeu um boleto, ele quer dar um lance, a gente está lá para dar todo o suporte para o cliente de vocês. Hoje nós somos já o terceiro no número de cotas de imóveis. A gente tem uma representatividade muito grande. A gente é especialista, a gente gosta mesmo de vender cotas de imóveis. E automóvel a gente está em 10º. A gente cresceu bastante em automóveis. A gente era o 46º em 2003. E a gente teve um crescimento bem expressivo aí de automóveis. Esse crescimento expressivo também se deu porque houve aí um bloqueio aí dos financiamentos de automóveis, né? Teve uma época aí que estava se financiando até em 80 meses para qualquer um. Hoje não, depois que as financeiras tiveram aí os pátios cheios por causa de retomada de bens, eles estão dando uma segurada, eles não estão liberando crédito para qualquer pessoa. Então, a Porto Seguro Consórcio ela tem uma forma aí mais fácil de conseguir liberar esse crédito aí para o cliente de vocês. Então, é bacana, porque hoje vocês também, mesmo vocês sendo corretores de imóveis, vocês podem comercializar tanto cotas de imóvel como cotas de automóveis também. Se alguém tiver interesse em financiar um carro, não, vem para Porto Seguro Consórcio, a gente tem um plano aí para ofertar para o seu cliente. Números de contemplações. O número de contemplações da Porto Seguro Consórcio é a quantidade de clientes que foram ou sorteados ou que deram um lance para conseguir retirar o seu crédito. Em 2007, a gente contemplou lá 5.740. O ano passado, a gente chegou a 12.495. De janeiro a junho desse ano, a gente já chegou em 6.387. Se a gente continuar nesse ritmo aí, a gente chega próximo dos 13 mil clientes contemplados aí que tiveram seus sonhos realizados, né? Então, é bem bacana. É um número bem significativo. É importante aqui falar que no site do Banco Central, você consegue acompanhar todas as contemplações de todas as administradoras. E a gente contempla mais do que as outras administradoras. A gente consegue contemplar além do que o mercado contempla.
A quantidade de imóveis entregues, então foi a quantidade de assinaturas de escrituras que nós tivemos, a quantidade de imóveis que nós já entregamos aí em todo o Brasil. Em 2007, nós entregávamos aí em torno de 3.187 imóveis. Em 2013, nós chegamos ao pico aí de quase 5.300 imóveis. Esse ano, de janeiro a junho, nós entregamos aí 2.434. A gente continua nesse crescimento, a gente chega a bater esses 5.300 aí até o final do ano. Nossa meta é sempre entregar mais imóveis, porque cliente, quando depois que tem um sonho realizado, ele acaba gerando indicação, né? Ele acaba falando para os amigos e aí a marca da Porto Seguro acaba sendo evidenciada. Automóveis entregues, então, em 2007, a gente teve entregue lá 991 automóveis. Em 2013, a gente entregou aí 5.351 automóveis. Então, dá em torno aí de, se a gente pegar assinaturas de escrituras, a gente faz, em média, 21 assinaturas de escrituras por dia, contando aí os dias úteis durante o ano. Automóveis também, em torno de 21 automóveis entregues por dia nós entregamos. Onde estamos presentes? A Porto ainda não é uma administradora de âmbito nacional, a gente está crescendo. Por exemplo, a gente não tinha em Sergipe, a gente começou a operar em Sergipe faz alguns meses, então a gente está expandindo aí o nosso mercado. Eu estou na Porto Seguro aí já são 7 anos. Quando eu entrei na Porto Seguro, nem Santa Catarina e Rio Grande do Sul tinha, agora já tem. Então, a gente está aí expandindo aí para todo o Brasil, aos poucos, a nossa administradora. O que isso pode influenciar na venda? Porque tem uma limitação aí que o Banco Central exige, que eu só posso vender o consórcio para clientes que moram, que comprovam residência no local onde eu tenho Porto Seguro consórcio. Então, eu só posso vender aí onde tem algumas localidades aí, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Por exemplo, no Amazonas eu ainda não posso vender, no Acre, Rondônia eu ainda não posso vender. Mas, até um diferencial da Porto, o cliente ele escolhe onde ele vai comprar o imóvel. Ele não precisa ficar preso a comprar o imóvel só na cidade onde ele mora ou só na cidade que ele mora. Ele pode comprar o imóvel em todo o território nacional. Tá? Vamos conversar agora, então, um pouquinho sobre os nossos planos. Quais são as características principais aí dos nossos planos? Consórcios de imóveis. Os nossos planos hoje, eles são comercializados. Eu tenho lá créditos disponíveis para o meu cliente comprar de até R$500 mil. Então, ele pode comprar uma carta de crédito de até R$500 mil e ele tem 200 meses para pagar. Então, ele tem esses R$500 mil, ele pode ser dividido em até 200 meses. É claro, vocês vão me fazer uma pergunta que é assim, né? É que vocês não podem, né? A pergunta é só no final, mas eu já vou responder a pergunta de vocês, porque eu leio o pensamento. Poxa, mas R$500 mil não dá para comprar nada, né? Aqui em São Paulo, então, R$500 mil, nada, não dá para comprar nada. Qual que é a solução que a gente tem? O cliente da Porto Seguro Consórcio, ele pode comprar em créditos até R$1,5 milhão. Então, se seu cliente tem um sonho de comprar um imóvel de até R$1,5 milhão, a gente consegue realizar. Claro, eu não tenho créditos de R$1,5 milhão, mas aí eu vendo 3 cotas de R$500 mil no mesmo grupo. Vendendo as 3 cotas de R$500 mil no mesmo grupo, ele consegue realizar aí o sonho de até R$1,5 milhão. Tá? Na Porto Seguro, a gente tem um benefício aí bem bacana, que o cliente que não tem muito dinheiro para dar lance, eu não tenho um dinheiro muito alto para dar lance, e eu estou com pressa de ser contemplado, como que eu faço? Tem alguma opção, tem alguma coisa que a Porto pode me ajudar? Tem. O cliente ele pode utilizar até 30% da própria carta de crédito dele como lance. Então, a Porto Seguro empresta 30% da carta dele para ajudar ele a ofertar o lance e aumentar aí a sua oferta de lance. Vamos supor, eu tenho lá, o cliente está comprando para a gente fazer uma conta rápida, uma conta aí, ele está querendo, vai comprar um crédito de R$100 mil. Ele pode utilizar até 30% dos 100 mil como lance. Então, ele pode utilizar até R$30 mil
para aumentar a oferta de lance dele. E aí ele junta os 30 mil, mais recursos próprios, mas até mesmo o FGTS dele, e ele pode aí dar um lance e conseguir essa contemplação aí mais rápida. Eu tenho contemplações hoje, mensais, por sorteio. Como eu falei, o consórcio a gente faz um sorteio, todo mês a gente tem um sorteado aí pela Loteria Federal. Né? A gente não faz bolinha, né? A gente faz pela Loteria Federal a base do sorteio. A gente tem contemplações mensais por lance fixo. O que é o lance fixo? O lance fixo é uma modalidade de lance muito interessante, onde o cliente oferta 40% de lance, ele ofertando 40% de lance, ele participa de um novo sorteio só entre as pessoas que ofertaram 40%. Então, ele participa do sorteio lá com 600 pessoas, e se ele der 40% de lance, ele participa de um sorteio em número menor de pessoas, só entre as pessoas que deram 40%. Então, é uma possibilidade de um segundo sorteio para quem só ofertou 40%. Dentro do meu grupo, né? Vamos supor, nós aqui dessa sala, a gente participa de um grupo aí de 600 pessoas, e só nós ofertamos 40% de lance. Então, só entre a gente vai ser feito um sorteio, e quem for sorteado paga os 40% e recebe a carta de crédito. Então, uma possibilidade aí de um novo sorteio. E a gente também tem contemplações de lance livre. O que é o lance livre? Aquele que der o maior percentual, eu levo. Deu o maior percentual, é o contemplado, pagou, já tem direito de utilizar o crédito dele, já tem direito de realizar o sonho dele, de comprar casa na praia, de comprar o que ele quiser aí dentro das categorias de imóveis. Né? Então, a gente tem esses 3 lances, mas não sai só 3. Hoje, em média, a Porto Seguro, ela contempla aí, em média, 5 clientes por grupo. Então, 1 por sorteio, 1 por lance fixo e 3 por lances livres. Em média. Eu tenho grupos que acabam contemplando até mais do que 5, porque vai depender essas contemplações do caixa do grupo. Aí que eu falei no início, né, quando o cliente ele compra um consórcio, ele tem que avaliar quem é a administradora que ele está assinando o contrato. Ele tem que analisar aí para saber se é uma administradora que vai administrar bem o grupo, que vai preservar a saúde financeira deste grupo, para que sempre tenha saldo e sempre garanta o maior número de contemplações. E para Porto, é muito interessante esse número de contemplações, porque a gente tem uns estudos de que o cliente contemplado ele gera bastante indicação. Então, para Porto, quanto mais contemplações tiver, né, para Porto não é interessante o dinheiro dele guardado, porque a Porto não pode trabalhar com esse dinheiro. Esse dinheiro ele tem que ser totalmente voltado para a compra dos bens de quem foi contemplado. Então, quanto mais contemplações tiver, melhor. Outra possibilidade que a gente tem é a possibilidade de utilizar o fundo de garantia para uma oferta de lance ou complemento do valor do bem. Então, para quem tem lá um fundo de garantia grande, ele pode utilizar o próprio fundo de garantia para dar lance. É bem bacana aí essa oferta. Com o FGTS, o cliente ele tem um valor do fundo de garantia alto, ele pode utilizar esse fundo de garantia para dar o lance no consórcio. Ou complementar. Né? Vamos supor, ele foi sorteado. Ele não vai poder utilizar o fundo de garantia dele para a compra do bem? Vai. Ele soma lá o valor que ele tem de crédito na Porto, ele soma o fundo de garantia. Claro, quando a gente fala de fundo de garantia, eu falei para vocês que no consórcio da Porto eu posso comprar casa de praia, posso comprar um imóvel rural, posso comprar o que eu quiser, né? Dentro das categorias aí de imóveis. Só que quando eu uso o fundo de garantia, aí eu já entro nas regras da Caixa Econômica Federal, que aí não é regra da Porto. Né? Então, a gente tem que... O cliente ele deu um lance de fundo de garantia, ele vai ter que se enquadrar nas regras. As principais regras, vocês já conhecem, né? Conhece? Não conhece, né? Conhece, o pessoal já... né, o pessoal compra bastante, mas as principais regras eu não posso ter, por exemplo, um imóvel já em meu nome. Né? Eu não posso ter um imóvel em meu nome. Eu tenho que ter lá mais de 3 anos de contribuições no fundo de garantia, consecutivos ou não.
O imóvel... Oi? Tem que ter? Sem apontamento, também. Né? Não pode ter nenhuma restrição. O imóvel tem que ser de até R$750 mil. A Porto, se você não usa o FGTS, você pode comprar até um imóvel de R$1,5 milhão. Então, quando o cliente vincula a carta de crédito dele com o FGTS, aí ele tem que estar ciente que tem que se enquadrar nas regras da Caixa Econômica Federal. Infelizmente, quem dita as regras não é a Porto, é a normativa, né, a curadoria da Caixa Econômica Federal, e a gente precisa respeitar. Porque se ele ofertar um lance com o FGTS, depois ele não consegue utilizar a carta de crédito, porque o FGTS ele não vai ser sacado e vai ser passado para Porto. Esse FGTS só vai ser sacado na hora da compra do imóvel, certo? E é bacana que a gente tem 2 empresas lá para indicar para o cliente. Se ele precisar, a gente tem a Domus e a Cobanza para ajudar ele nesse processo. Ele não precisa ir direto na Caixa, a gente tem essas indicações aí para passar para o cliente, para ajudar ele. Quais são os nossos planos, né? Então, prazo de 200 meses, 600 participantes. Quais os créditos e os custos que ele tem de taxa de administração? Então, hoje, os créditos de 55 a 110 mil, eu tenho créditos de grupos de créditos mistos, né? Eu não tenho um grupo só de um crédito. Eu vou ter créditos mistos. Então, eu tenho lá grupos de 55 a 110 mil, o cliente tem 200 meses para pagar, e ele paga uma taxa de administração total, é uma taxa de administração aí pelo período de 16 anos e meio, mais ou menos, vai dar, só de 20%, que dá em torno aí de 1% ao ano, né? Mas a gente não está falando de juros, porque juros é composto. A gente está falando aqui de cálculos simples, né? Aquele que a gente pega 20% e divide por 200. Só isso. Ou a gente tem grupos lá com 120 a 240 mil, onde também a taxa de administração é de 20%. E eu tenho créditos maiores. Se o cliente ele faz créditos maiores, que são de 250 a 500 mil reais, a taxa de administração dele cai. A taxa de administração dele cai aí em torno aí de 3%, cai para 17%. É uma das menores taxas administrativas do mercado. É muito atrativa essa taxa aí de créditos de 250 a 500 mil reais. Só um exemplo aí de parcelas. Eu tenho exemplos aí, por exemplo, um crédito de 100 mil, ele vai pagar 200 parcelas de R$ 629,24, se ele quer 100 mil reais em crédito. Se ele quer um crédito de 240 mil, ele vai pagar aí R$ 1.510,16. Se ele quer 350 mil, ele vai pagar uma parcela de R$ 2.146,57. Se ele quer um crédito de 500 mil, ele vai pagar aí 200 parcelas de R$ 3.666,53. São alguns exemplos que a gente tem de créditos aí que a gente mais comercializa. Parcela baratinha, hein, gente? Aí é bem diferente aí se ele for fazer um financiamento. O bacana, tem alguns diferenciais da Porto que eu queria falar para vocês. Vamos supor, eu quero dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu quero comprar um crédito de 750 mil reais. Eu quero comprar um imóvel de 750 mil reais. E eu tenho que comprar, então, uma carta de 500 e outra de 250 mil, porque eu não tenho um crédito de 750 mil reais. Então, vamos supor que eu contemplei as duas. Contemplei a cota de 500 e contemplei a cota de 250 mil. Tenho disponível para comprar 750 mil. Fui achar o imóvel e eu consegui o imóvel dos meus sonhos, do jeito que eu queria, no valor de 600 mil reais. Sobrou 150 mil reais. O que eu posso fazer com esses 150 mil reais? Posso fazer uma reforma na minha casa, de repente ela está precisando de uma reforma. Eu posso pagar a documentação, porque toda vez que eu compro um imóvel, vem a facada da documentação, né? 5% aí para pagar
custas cartorárias, o registro do imóvel, o ITBI, que é em média aí 5%. Então, eu posso, quando eu comercializo uma carta de crédito com um cliente meu, eu já posso fazer uma carta de crédito aí um pouco maior para quando ele comprar o imóvel, ele não ter essa despesa extra. Porque eu tenho certeza que muito cliente fica desesperado depois que vê a conta, porque a gente brasileiro tem uma mania, né? A gente, quando quer um imóvel, sonha assim, eu quero um imóvel de 300 mil. A gente esquece de colocar na ponta do lápis os impostos que a gente tem que pagar. Então, a gente pode pagar essas custas. Tá? Aí eu também posso abater em parcelas de trás para frente, se sobrar. E eu também posso comprar um outro imóvel. Com a carta de crédito da Porto, eu não preciso comprar só um imóvel. Eu posso comprar 2, eu posso comprar 3 imóveis. De repente, seu cliente tem perfil de investimento, ele compra lá uma carta de crédito de 500 mil, quiser comprar 10 salas comerciais, ele compra. 10 salas comerciais de 50 mil. E ele não precisa comprar essas 10 salas de uma única vez. Compra uma, depois de um tempo compra outra. Ele faz a velocidade aí da entrega. Então, esses aí são alguns diferenciais da Porto Seguro em relação à cota de imóveis, certo? Vamos falar, então, agora um pouco dos consórcio de automóveis. Então, no consórcio de automóvel, ele tem liberdade de escolha. Ele pode comprar, como eu falei para vocês, um carro, uma moto, um jet ski, um barco, caminhão, uma van. Ele pode comprar um utilitário. Tá? Ele pode comprar todos esses bens aí com a minha carta de crédito da Porto Seguro. Pode comprar novo ou pode comprar seminovo. Só que quando a gente compra seminovo, tem que ser de até 3 anos de fabricação, incluindo o ano vigente. Então, se eu fosse comprar hoje um seminovo, eu compraria 2014, ou 2013, ou 2012. Tá? Essa é a limitação que a gente tem aí dos carros. Eu tenho contemplações mensais por sorteio e por lance. Eu não tenho lá o lance fixo. O lance fixo é só uma categoria de lance que a gente tem aí no consórcio de imóveis. Tá? E no automóvel também tem a possibilidade de utilizar o lance embutido, que é para aquele cliente que não tem um lance alto, ele poder utilizar parte da sua própria carta de crédito como lance. Mas eu tenho 3 planos diferentes no consórcio de automóvel. Ele só pode utilizar essa ferramenta do lance embutido em um único plano, que a gente chama de crédito alto. Eu vou mostrar para vocês agora os planos para a gente visualizar isso. Quais os planos que eu tenho? Eu tenho lá o plano convencional, que é o plano de 80 meses que o cliente tem para efetuar o pagamento, onde ele pode escolher créditos, em média, de 23 mil até 45.900. Eu tenho lá vários carros que ele pode escolher como referência do crédito. Claro, quando ele escolhe uma referência de crédito, ele não precisa comprar aquele carro, ele tem liberdade para escolher o carro que ele quiser, dentro da possibilidade aí dos 3 anos de fabricação. Então, eu tenho créditos de 23.193, aproximadamente, até 45.900, taxa de administração aí de 14,5% que ele paga. É uma taxa aí bem barata em relação ao mercado, é uma das mais baratas que a gente tem em relação ao mercado. A gente tem um plano de crédito alto. Como eu falei, esse é o único plano, o plano de crédito alto, que o cliente pode utilizar o lance embutido. Então, ele não tem um dinheiro muito bom, ele tem uma entrada pequena, ele pode entrar no consórcio e utilizar aí 20% da própria carta de crédito como lance. Os créditos são maiores. Eu tenho lá créditos de 55 mil até 107 mil. E a taxa de administração é menor, 13,5%. É para quem está buscando aí um carro maior, né? Um carro. Aí hoje muita gente quer esses carros, essas picapes, né? Tá na moda, essa EcoSport. Então é para quem está buscando aí um carro um pouco mais alto. E eu tenho o plano Flex. O plano Flex é um plano que tem um prazo menor, somente de 50 meses, porque tem muito cliente que vira e fala assim, poxa, mas o consórcio demora muito, é um prazo muito longo. Então, a gente tem lá o plano Flex, que é 50 meses, só que os créditos são menores. São créditos de 18 mil até aproximadamente 37 mil, que a taxa de administração é de 14,5%.
No consórcio de automóvel, você pode comprar o automóvel com uma parte da carta de crédito e complementar o restante com o seu dinheiro. Você não fica preso a comprar o automóvel naquele valor que você tem de carta de crédito. Ou até mesmo se você tem um automóvel. Hoje é muito comum, né? Você já tem um automóvel e você pode dar esse automóvel como entrada na concessionária e utilizar a carta de crédito para complementar a compra do seu carro. E esse plano Flex é justamente para esses clientes, né? O perfil desse plano Flex é para esses clientes que não querem uma carta muito alta, que não querem aí um prazo muito longo, que querem fazer uma troca de automóvel. Alguns diferenciais que eu tenho aí da carta de automóvel é que você pode utilizar até 10% do seu crédito para pagamento das taxas. Então, se eu compro um carro zero, eu tenho aquelas despesas como emplacamento, licenciamento, o IPVA que eu preciso pagar, eu posso, o seguro... Deixa eu falar do seguro daqui a pouco, calma. Tá? Eu posso pagar o licenciamento, o emplacamento, até 10%. Então, você pode fazer uma carta de crédito maior, já pensando nesses custos, e o cliente de vocês não tem esse custo, né? Ele acaba dividindo aí em bastante vezes, não fica apertado. E também pode o seguro, né? Ele também pode utilizar 10% para pagar o seguro do carro dele. Então, ele fez uma carta de crédito maior, sobrou, ele pode utilizar até 10% do crédito dele para pagar o seguro, o emplacamento. Claro, né, gente? Se for seguro, tem que ser... Oi? Com quem? Com quem será? Quem? Com a Porto, né? Tem que ser com a Porto. Não, gente, não é só com a Porto. É com a Porto, Itaú ou Azul. Né? Ele já tem três cotações, tá bom, né, gente? Que é a mesma empresa, né? A Porto, Itaú ou Azul. Estou brincando, gente. Pode ser de qualquer administradora. Eu só usei esse espaço para fazer um merchandising da nossa companhia, tá? Dos seguros da Porto. Estou brincando. Tá? Pode ser de qualquer seguradora. Não precisa ser só da Porto. Tá? Outra coisa. Eu posso comprar também mais de um carro com a minha carta de crédito. Eu não preciso comprar só um carro, né? Se eu quiser comprar uma carta de 50 e poucos mil, se eu quero comprar 2 carros aí de 20 mil, posso comprar a frota também. Opa, pode comprar quantos carros eu quiser. O importante é assim, se eu quiser comprar o mesmo carro com mais de uma carta de crédito, essa carta de crédito tem que ser no mesmo grupo. Mas se eu quiser comprar vários carros, eu posso comprar em vários grupos diferentes. Eu não preciso ficar limitado somente ao meu grupo. Tá? Então, eu posso utilizar até 10% para pagamento do IPVA, licenciamento e seguro, né? Frisando aí de qualquer companhia, mas deem prioridade para o cliente fazer Porto, Itaú ou Azul, né? Certo? Alguns exemplos de parcelas aí do automóvel. Hoje, se o cliente de vocês ele fecha uma cota de automóvel de R$ 23.193, ele vai pagar aí em 80 vezes de R$ 342,73. É uma parcela bem baixinha que cabe no bolso do seu cliente. Se ele faz um crédito aí de 99 mil, ele quer um carro aí mais bacaninha, ele paga aí 72 vezes de 1.617,28. Ou se ele quer aí fazer um crédito de 18 mil só para complementar o carro que ele já tem um carro, ele vai dar esse carro como entrada lá na concessionária, ele faz aí um crédito de 18 mil e ele paga aí 50 vezes de R$ 436,98. Se ele quer um crédito aí de 37 mil, ele também pode pagar em 50 vezes de R$ 873,97. É uma parcela bem pequena. Se você comparar aí com o financiamento, você vai pagar aí bem o dobro, praticamente, dessa parcela.
Mais vantagens, então, como que eu falei, na Porto Seguro Consórcio, o cliente ele tem mais vantagens. Ele pode utilizar até 10% do crédito para custear as despesas cartorárias, no caso do imóvel, né, a despesa de TBI, a despesa de registro, as despesas de escritura. E no automóvel, ele pode utilizar para pagamento do seguro, ele também pode utilizar para pagamento das taxas, né, transferência, licenciamento, IPVA, ele pode pagar tudo. Ele paga, né, no caso do automóvel, ele paga e a gente reembolsa depois que ele apresentar os comprovantes. Bom, pessoal, na Porto, então, na Porto Seguro Consórcio, o cliente de vocês tem liberdade de escolha. Ele pode aí comprar o carro que ele quiser, ele pode comprar o imóvel que ele quiser, ele pode comprar o imóvel na praia, ele pode comprar um imóvel comercial, residencial. Hoje, nós da Porto Seguro Consórcio, a gente tem um dos menores índices de inadimplências do mercado. A gente tem um índice de inadimplência nos nossos grupos de clientes contemplados de menos de 1% ao mês. Né? Isso aí não é o Fábio que está falando, nem a Porto Seguro. Esses dados estão disponíveis para qualquer cliente no site do Banco Central. Porque o Banco Central aí, ele fiscaliza, ele normatiza todas as administradoras e ele divulga mensalmente esses dados aí no nosso site, no site do Banco Central. Temos o maior índice de contemplações hoje do mercado. Em média, a gente contempla aí 20% a mais do que o mercado hoje contempla. A gente tem uma análise jurídica gratuita do imóvel, então o cliente que contratar o consórcio de imóvel, ele fica totalmente despreocupado na compra do imóvel. O imóvel, vocês sabem que é uma coisa bem séria, né? Vocês, corretores de imóveis, sabem que pode ter uma pendência jurídica e depois o oficial de justiça bater lá na porta do cliente. Então, a gente faz essa análise jurídica gratuita, não tem custo nenhum. Tá? Esse é um benefício muito forte da Porto. Hoje, nós somos a terceira maior administradora no ranking nacional de imóveis. Somos autorizados e fiscalizados pelo Banco Central, isso é muito importante. O Banco Central mantém lá uma lista de quais são as administradoras hoje que estão autorizadas a funcionar, quais estão impedidas de inaugurar novos grupos. Então, o Banco Central mantém lá para o seu cliente saber qual que é a melhor opção para ele na compra. Agilidade na entrega dos bens. Hoje, em média, para eu entregar um bem, em média, o carro, hoje eu entrego em até 7 dias úteis, eu estou fazendo uma entrega de um carro. Eu estou pagando lá a concessionária depois que você escolhe o seu bem. No caso do imóvel, em 14 dias úteis, a gente está assinando a escritura, se for na capital. Né? Em 14 dias úteis, a gente faz a assinatura da escritura. E o grande diferencial da Porto na assinatura da escritura é que a gente indica o cartório para ele fazer a assinatura da escritura. Então, a gente tem alguns cartórios que a gente indica, e se ele fizer nesse cartório que a gente está indicando, a gente paga o vendedor do imóvel no dia da assinatura da escritura com cheque administrativo. É bom, né? Tá? É muito bom, porque muitas vezes o vendedor está com pressa porque ele faz aquela venda casada, né? Pô, mas eu estou precisando sair logo do meu imóvel e ainda eu vou ter que esperar registrar a escritura no cartório de imóveis para poder receber. Não, se o consorciado ele fizer a assinatura da escritura no cartório que a gente indica, o vendedor ele recebe com cheque administrativo no ato, né? Dinheiro na mão dele. É que, na verdade, o que acontece? Deixa eu só deixar claro. É que o cartório que a gente indica, ele fica responsável pelo registro. Tá? É ele quem vai fazer o registro. Ele já faz a conferência da escritura com todos os detalhes para que não tenha erro no registro. Ele registra 100% das nossas escrituras. Tá? Hoje, no consórcio da Porto Seguro, tem um seguro de vida incluso. Nosso seguro de vida tem uma taxa aí, no caso do imóvel, de 0,031% ao mês sobre o saldo devedor. É um seguro aí bem barato, bem pouco, mas a gente vende aí como um benefício, porque se o cliente vem a falecer, acontece qualquer coisa, ele deixa o imóvel quitado para a família e para os filhos sem dor de cabeça. A gente tem acordo operacional para a liberação do FGTS, a gente tem 2 empresas para indicar para o cliente de vocês, caso ele tenha
dificuldade em sacar o FGTS, a gente tem aí a Cobanza e a Domus. Elas liberam o fundo de garantia em até 14 dias úteis, em 15 dias úteis, na verdade, desculpa. Em até 15 dias úteis, elas fazem a liberação do FGTS. Essa empresa faz tudo para o cliente não precisa ir na Caixa, é automático que ela faz essa liberação. Tem um custo. Tá? O custo hoje está, em média, R$ 1.200 para sacar o valor do FGTS. Mas, se ela for direto na Caixa Econômica Federal, ela também vai ter um custo. Por exemplo, tem o custo da avaliação. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, estava em torno de R$ 976. Na Caixa? 318? A última vez que eu fui, estava em torno de 976. Não, tudo bem, eu não discuto porque eu não sou da Caixa Econômica Federal. Mas quando o cliente ele vai sacar o fundo de garantia direto na Caixa Econômica Federal, isso pode demorar até 90 dias. Ele vai ter um custo, mas isso ele ganha em tempo, que são, em média, 14 dias úteis nessas empresas. Em 7 dias já está... Opa, está fácil agora. Vocês também são... Se for correspondente. Mas se for cliente seu que a gente estiver indicando para vocês retomarem a venda, vocês mesmos podem fazer esse saque, não pode? Não precisa nem da Caixa, da Cobanza, vocês mesmos podem. Porque se vocês forem correspondente, mesmo que for a compra através do consórcio, vocês podem fazer esse saque, não pode? Então, aí já facilita a vida do cliente, certo? Tá? Hoje, nós temos aí uma das menores taxas administrativas do mercado. Todas as taxas administrativas de todas as administradoras do consórcio, elas estão disponíveis no site do Banco Central, para todo mundo consultar. Hoje eu também posso fazer quitação de financiamento próprio com consórcio. Hoje, né, com a nova lei do consórcio, que foi assinada lá em 2008, começou a vigorar em fevereiro de 2009, o cliente hoje que tem um financiamento, se ele quiser, ele pode comprar uma carta de crédito de consórcio, contempla a carta de crédito do consórcio, quita no seu banco, transfere a alienação para Porto, e o cliente troca uma dívida cara por uma dívida mais barata. Então, é bem vantajoso. Aí tem muita gente fazendo isso, trocando uma dívida cara por uma dívida mais barata. Todos os bancos são obrigados a fazer isso. A gente não tem problema perante a isso. Não, troca uma dívida cara por uma dívida mais barata, que é no consórcio. Tem que trazer para o consórcio, não trocar financiamento por financiamento. Aí dá elas por elas, tem que tirar do financiamento e ir para o consórcio. Aí no consórcio ele acaba sendo uma dívida mais barata. É um trâmite muito normal, bem corriqueiro que está acontecendo. O cliente é contemplado, a gente vai até o cartório, vai a Porto, vai o representante do banco, o banco assina lá a liberação da alienação do veículo, né, a quitação, e, na mesma hora, a gente aliena, a gente paga lá o banco e o banco já transfere isso. É um processo bem rápido para fazer isso. Compra do imóvel aí em todo o território nacional. Não tem carência para utilizar o crédito. O cliente foi contemplado, ele não tem prazo para utilizar o crédito, ele pode utilizar o crédito dele a qualquer momento. E, claro, se ele não utiliza o crédito dele, esse crédito fica aplicado. A Porto automaticamente aplica, ele fica aplicado em fundos lastreados em títulos públicos, que são, quando o governo precisa de dinheiro, ele solta papéis, e a gente compra esses papéis em negociação, e aí esse rendimento que teve esses papéis, a gente passa para o consorciado. Então, também é uma vantagem aí que o dinheiro dele, enquanto está parado, está rendendo aí juros, certo? Consultor especialista para fechar o consórcio. Então, vocês têm aí à disposição a nossa carteira, aí, os vendedores da Porto Seguro, para fechar o negócio para vocês. Vocês só indicam o consórcio para o cliente, e o cliente recebe a visita de um vendedor da Porto que faz toda a negociação, que explica tudo para o cliente de vocês, e se for feita a venda, vocês ganham lá um percentual dessa venda, também um comissionamento. Só indicação.
tá? Só na indicação. A gente tem a central de atendimento exclusiva do consórcio para atender o cliente de vocês, para dar todo o suporte. E aqui eu quero passar um exemplo para a gente terminar, de como o consórcio também pode... Eu posso aumentar o patrimônio do meu cliente com o consórcio. Nesse exemplo que eu vou falar aqui para vocês, o cliente ele tem 500 mil reais. Ele tem em dinheiro 500 mil reais. Se ele tem 500 mil reais no bolso, qual é a possibilidade dele? Eu posso comprar um imóvel de 500 mil reais. Só que o patrimônio dele continua em 500 mil reais. Eu quero dobrar isso, dobrar não, né? Eu quero fazer esses 500 mil reais virar 750 mil em patrimônio. Como que eu faço? Com 500 mil, ele utiliza... Eu pego só 250 e coloco em aplicações para ele. Ele aplica. Aí ele pode escolher a aplicação em poupança, renda fixa ou tesouro direto. Se ele colocar em renda fixa, hoje em média está dando 8%. Ele vai ter um rendimento aí de R$2.000 por mês. Se ele coloca na poupança, está rendendo em torno de 0,60, que vai dar aí mais ou menos R$1.500 por mês para ele de rendimento. Ou tesouro direto, que está dando 0,9% ao mês, que vai dar R$2.250. E sobrou 250 mil, não sobrou? O que eu faço com esses 250 mil? Eu dou um lance no consórcio. Ele compra um consórcio de 500 mil e com 250 mil ele dá um lance e tenta, aí tem a possível contemplação. Ele sendo contemplado, ele compra um imóvel de 500 mil reais. E ele vai pagar uma parcela aí de R$1.740. Se ele parar por aqui, só o rendimento ali consegue pagar a parcela do cliente. Só os 250 mil que ele deixou aplicado, está pagando a parcela do cliente. Ele não vai pagar nada de consórcio. Claro, mas ele pode ser esperto. Ele pode colocar esse imóvel para alugar, não pode? Hoje, em média, aí, a gente fez uma pesquisa, uns R$3.000 um imóvel de 500 mil reais. Então, se eu colocar para alugar, ainda sobra R$1.260 por mês. Quer dizer, sobra, eu abato da parcela, sobra 1.260 e mais a aplicação. O patrimônio inicial desse cliente era de 500 mil, foi para 750 mil reais. É aquela coisa, né? Dinheiro trabalhando, dinheiro faz dinheiro, né? Quem tem dinheiro, por isso que quando fala, né, não tem aquela teoria, quem chega no primeiro milhão, chega no segundo e assim por diante. Certo? Eu tenho também aqui um exemplo de um cliente de 1 milhão, a gente consegue transformar esse patrimônio em 2,5 milhões. Se ele tem 1 milhão em dinheiro, ele pode o quê? Colocar 250 mil para aplicar investimento. Então ele vai ter lá numa renda fixa 2 mil por mês. Se ele colocar na poupança, ele vai ter 1.500. Se ele colocar no tesouro direto, ele vai ter lá 2.250. Sobrou 750 mil. O que eu faço com esses 750 mil? Compro uma carta de crédito de 500 mil reais, dou um lance de 250 mil, e aí ele vai ter uma parcela de 1.740. E ele pode colocar esse imóvel a 3 mil reais. Vai ter uma sobra aí de valor para ele de 1.260. Só que eu também faço ele comprar uma outra cota de 500, ele compra 1 milhão. E dá um lance numa cota de 1 milhão de 500 mil reais. Então ele compra um imóvel de 1 milhão. Aí já dá para comprar um imóvel comercial, né? E o imóvel comercial ele tem um rendimento de aluguel muito maior do que o residencial. A parcela desse cliente de 1 milhão vai ficar em torno de R$ 3.480 por mês. Se ele colocar em aluguel, hoje, em média, esse imóvel pode gerar até um aluguel aí de R$ 6.000. Sobra 2.520. Então, ele tinha um patrimônio inicial de 1 milhão e eu coloco esse patrimônio, vai para 2,5 milhões. Então, o consórcio ele também pode ser uma fonte aí para quem quer aumentar o patrimônio dele. Bom, gente, vamos abrir, então, para as perguntas. Quem quer perguntar?
Boa noite. Boa noite. Meu nome é Menezes, parabéns aí pela explanação. Obrigado. Eu estou aqui com uma dúvida. Vamos lá. Não consegue tirar ela da minha cabeça. Qual que é a taxa do consórcio? A taxa de administração, Ao ano. ao ano, é em torno de 1% no caso do imóvel. 1% ao ano? Ao ano. A taxa. A taxa de administração. Você está falando que um consórcio de 200 mil, se você dividir ele por 12, você está falando de 16 anos? 16 anos e meio. Mais ou menos. Você está Isso. falando uma taxa aí em torno... Ela vai dar em torno de 18,5%, porque você antecipa 2% da taxa de administração no ato da compra. Você antecipa 2% dessa taxa. Ela vai dar uma taxa em torno aí de 18,5% nesses 16 anos. Isso. Nesses 16 anos. É porque eu estava pensando, eu tinha calculado uma outra conta, quando você falou na taxa de 20%, eu estava pensando, eu acreditei que era 20% ao ano. Não. É 20% no total. Nos 16 anos. Não, 20% não. Talvez eu não prestei atenção. Não, é 20% no total. No total, você, nos 16 anos, a taxa total que você vai ter é de 20%. No consórcio. Isso. Tá ok. Lembrando, nos créditos de até 240 mil. Se fechar num crédito de 250 a 500 mil reais, essa taxa diminui para 17%. Quando você fala em adquirir 3 consórcios na faixa de 500 mil, para você obter o crédito, você tem que ter o sorteio das 3 cotas. Você tem que contemplar. Porque você só vai usufruir se você tiver o sorteio das 3. Contemplar as 3. Então, se você for contemplado num só, o seu crédito vai ser os 500 e ponto. E aí você deixa esse crédito aplicado, vai rendendo aí no Tesouro Nacional, e aí quando for contemplado as outras, você junta. Mas o que a gente pode fazer é trabalhar um lance para tentar contemplar essa cota aí o mais rápido possível. Esse Tesouro Nacional é papel do governo? Papel do governo. Que perigo. Não é, não. É um dos mais seguros. Obrigado. É um dos mais seguros, Obrigado. não. É um dos mais seguros. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço a pergunta. Aquelas parcelas que você colocou aí no prazo de 200 meses, né, que dá 166 anos e alguma coisa, né? Então, elas sofrem alguma correção? Elas sofrem uma correção, sim. Anualmente, as parcelas de imóveis, ela tem uma correção pelo INCC. Hoje, a última correção que a gente teve do acumulado dos últimos 12 meses, ela está em 6,99 ao ano. Por que eu preciso ter essa correção? Porque o cliente ele precisa ter uma correção no crédito e nas parcelas a partir de agora, para manter o poder de compra desse cliente. Porque se ele entra hoje e não compra uma carta de 500 mil, daqui 16 anos esses 500 mil está totalmente desvalorizado, ele não consegue fazer a compra do que ele sonhou. Então, é para manter o poder de compra do cliente. Essa correção você faz mensal ou no período? Anual. Anual. A cada 12 meses eu faço essa atualização. E o caso do cliente que ele utiliza um valor como lance, esses valores, né, eles são amortizados no saldo dele, consequentemente nas parcelas. Isso. Ele não tem nenhum benefício quanto à redução na taxa de administração? Não, ele não tem nenhuma redução, mas ele não paga o seguro de vida. Porque tem o seguro de vida. Automaticamente, quando ele oferta o lance, o seguro de vida está sendo descontado. E um benefício da Porto, é bem ter lembrado esse ponto que você colocou, que ele pode tanto abater parcelas de trás para frente, então diminuir o prazo, ou ele pode diluir nas parcelas, fazendo com que as parcelas diminuam. Ele paga uma parcela menor com esse lance que ele oferta. Uma outra coisa, Fábio, no final dos grupos, né, quando há quitação, há uma sobra, um resíduo que é rateado para os consorciados? Sim, toda sobra deste grupo, o saldo desse grupo é das próprias pessoas que estão participando. Então, se houver uma sobra, a gente faz um rateio para os consorciados. Ele paga um fundo de reserva. Esse fundo de reserva é de 0,5% na parcela. Então, se não for utilizado esse 0,5% até o encerramento do grupo, eu faço a devolução desse 0,5%. Tá? Hoje a Porto devolveu, até hoje ela devolveu para todos os consorciados esse 0,5%. Ok, Fábio, obrigado, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Oi, Fábio, boa noite. Boa noite. Celso, meu nome. Só uma dúvida. A pessoa entrou lá, comprou uma cota, aí passaram lá 2, 3 anos, sei lá, o tempo ali,
Ele ficou inadimplente, ele tem um Certo. processo, uma ação contra o nome dele e ele é sorteado. Como é que fica numa situação dessa? Se ele ficou inadimplente, ele está, né, Não, inadimplente com uma não. restrição, Alguma uma restrição restrição de no crédito, nome, isso. ele não... A gente, depois da contemplação, ele passa por uma análise de crédito, porque até a contemplação ele é credor. Após a contemplação, ele vira devedor, então a gente vai ter que analisar o crédito. Caso ele esteja com a negativa, o que a gente vai solicitar é para limpar esse nome para poder retirar esse crédito. Caso ele não consiga limpar, ele pode permanecer no consórcio, ele não perde a contemplação e no encerramento do grupo ele retira esse crédito. Ou se ele liberar o nome durante o período, ou seja, se ele for, ele simplesmente passa para frente e... Ou ele passa para uma outra pessoa, Não, ele pode ou transferir espera também. liberar o nome no final, Ou vamos- se ele limpar o nome, Aí assim, volta. a gente dá um retorno, está com o nome sujo. Limpou, a gente já faz uma nova análise de crédito. A gente não tem nenhuma restrição de tempo. Você está com o nome sujo, só daqui 1 ano, 2 anos que você pode fazer uma nova análise. Não, limpou, eu já De libero o imediato, crédito. então não- Imediato. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Fábio, temos uma pergunta aqui da internet do Paulo Lacerda, de São Paulo. Ele pergunta: um determinado cliente adquire um plano, por exemplo, o de cota no valor de R$100 mil. Em determinado período, ele quer aumentar este valor. Como deve proceder? Ele pode aumentar esse valor. É algo que acontece, né? Hoje eu faço um planejamento de uma cota de 100 mil, mas de repente fui promovido, né? Estou ganhando bem e eu quero aumentar esse crédito. Existe essa possibilidade. Só que eu preciso respeitar os limites de créditos disponíveis que eu tenho no meu grupo. E para aumentar o crédito, ele paga uma taxa de 2% da diferença entre os dois créditos. Então, se ele tem uma carta de 100 mil e está trocando por uma carta de 130 mil, ele vai pagar 2% sobre 30 mil. Né? Não é sobre o crédito novo, é 2% só da diferença, mas ele pode fazer isso a qualquer momento. Obrigada. Obrigado. Por exemplo, o cliente que fez o consórcio, ele tem a carta contemplada. Ele vai negociar essa carta e vai transferir para uma outra pessoa. Certo. Essa pessoa que está comprando ou ele que está vendendo, ele tem algum custo com o aporto? Se até a contemplação não tem nenhum custo para a transferência da cota. Pós-contemplação, tem um custo de 1% sobre o crédito. Somente após a contemplação. Tá? E esse cliente, pós-contemplação, que for assumir a carta de crédito, a gente vai ter que passar por uma análise de crédito. Certo? Obrigado. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. A pergunta é, se caso ele está com a carta de crédito e ele não consegue honrar, não consegue mais pagar, Certo. o que acontece com o dinheiro que já foi pago? Se ele deixar de pagar 3 parcelas consecutivas, automaticamente ele entra no processo de cancelamento. Só que lembra que eu falei para vocês que a gente precisa ter uma administradora por trás do negócio para poder administrar. A administradora vai tentar negociar com esse cliente para que ele não fique devedor, para buscar alguma alternativa para que ele não saia. Talvez diminuir o crédito ou fazer uma negociação dessas parcelas, mas caso no final ele não consiga honrar e ele cancele, esse valor, a nova lei, a partir de fevereiro de 2009, ele continua participando do sorteio. Se ele for sorteado, ele resgata aquilo que ele já pagou referente ao fundo comum. Ele já resgata aquele valor, só que tem uma multa contratual de, no máximo, 10% sobre o valor pago. Tá? Ou se ele não for sorteado no encerramento do grupo. Mas ele não perde aquilo que ele já pagou. Tá? Ok, obrigada. Obrigado, uma boa noite a todos vocês. Obrigado, gente.